Pai, obrigado, Senhor, pela disposição do coração da Rafaela, por ter aceito o desafio de compartilhar com a tua igreja, Jesus, uma palavra que vai nos abençoar, que vai nos levar na direção que o Senhor tem planejado e tem sonhado para cada um de nós. Que ela possa, nesse tempo, Pai, se esvaziar de si mesma, para que o Senhor possa usá-la de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou só um pouco nervosa. Bom dia, igreja, graça e paz. Para quem não me conhece, sou a Rafaela. Sou líder de GESEM dos Jovens Adultos. Sou casada com o Renan. E eu faço parte da CG Iguatemi há 6 anos. E um fato sobre mim é que eu amo fazer parte dessa família. E se hoje é a sua primeira vez aqui, como eu vi que tem alguns visitantes, seja muito bem-vindo e eu espero que você se sinta tão amado como eu me senti desde a primeira vez que eu cheguei aqui. E que o Senhor fale ao seu coração nessa manhã, não só dos visitantes, mas de todos nós. Amém? E hoje o nosso tema vai ser um pouco, batalha espiritual. E para a gente começar, eu queria que a gente começasse orando, porque as batalhas a gente vence na oração. Então feche os seus olhos. Pai, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. Obrigada porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz, porque o seu sangue está sobre nós. Nós repreendemos nesse lugar toda manifestação de principados e potestades. Que todas as cadeias mentais sejam quebradas em nome de Jesus. Que o Senhor esteja acessando o coração dos meus irmãos e que nós podemos, Senhor, entender esse tema à luz da palavra. Que o teu Espírito Santo esteja falando ao coração dos meus irmãos. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Senhor nesse lugar. Nós pedimos, envia os teus anjos, acampa os teus anjos nesse lugar para batalhar nas regiões celestiais, toda batalha que já está acontecendo e que nós não podemos ver, Pai. Nós consagramos esse tempo ao Senhor em nome do teu Filho Jesus. Amém. E a primeira coisa que nós precisamos entender sobre esse assunto é que o mundo espiritual, ele é real. Ele não funciona de forma bagunçada, aleatória ou confusa. Ele funciona dentro de princípios estabelecidos por Deus. Deus é um Deus de ordem, de justiça e de verdade. A Bíblia nos mostra o tempo todo que Ele governa todas as coisas por meio de princípios espirituais. A palavra chama isso de estatutos, decretos, mandamentos e caminhos do Senhor. E talvez você não perceba, mas você está em uma guerra. Agora, nesse momento. Não é uma guerra visível, mas uma guerra que tenta roubar a sua mente, a sua paz, seu casamento, sua identidade e a sua fé. E é por isso que a gente precisa falar sobre batalha espiritual. E o primeiro ponto é responder essa pergunta. O que é batalha espiritual? E quando a gente fala sobre batalha espiritual, muitas pessoas pensam em algo pontual, místico, um evento isolado que acontece apenas em momentos extremos da nossa vida. Algo ligado a manifestações demoníacas, pesadelos, expulsão de demônio. Mas a Bíblia nos ensina que batalha espiritual não é algo pontual. Ela é real, ela está acontecendo agora e ela começou no momento da queda da humanidade. E por isso, antes de explicar qualquer coisa, precisamos voltar ao início. Então, eu quero que a gente leia juntos Gênesis 3. A gente vai ler essa primeira perícope, esse primeiro pedaço. Começa assim. O título é O Pecado do Homem e da Mulher. Versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal.
A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou o fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vou ler de novo o versículo 15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Até aqui. Enquanto a gente lê esse texto, reparem em algo importante. Não há gritos, não há possessão, não há manifestação visível. A batalha espiritual, ela começa de forma sutil. Ela começa com uma conversa. Começa com a distorção da palavra de Deus. Começa com uma dúvida plantada sobre o caráter de Deus. A serpente, ela pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Vocês sentem o sabor da contenda nessa pergunta da serpente? Foi isso mesmo que Deus disse? Com certeza você já ouviu esse tom em alguém. Nossa, mas a pessoa falou isso mesmo de você? Nossa, mas você vai deixar isso acontecer? Sente o teor da contenda? A primeira estratégia do inimigo nunca é atacar diretamente, mas questionar a verdade e gerar desconfiança em relação a Deus e ao seu caráter. Eva é enganada e Adão consente, ele desobedece junto. E o pecado, ele entra no mundo. A queda, ela não acontece porque Deus perdeu o controle, mas porque o homem escolheu desobedecer. Aqui a gente precisa entender algo fundamental. Quando a Bíblia fala aqui de batalha espiritual, ela não está falando de um conflito entre forças equivalentes, como se Deus e Satanás estivessem disputando o poder. Não. Não é Deus contra Satanás. Como a gente ouve em muitas religiões, muitas histórias, a gente sempre acha que é o bem contra o mal. Mas a palavra está mostrando que Deus nunca teve adversário. Ele reina absoluto, ele é soberano, ele é eterno e ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Não existe luta entre Deus e o diabo em pé de igualdade. A batalha espiritual não é de Deus contra Satanás. A batalha é Satanás contra a humanidade. É isso que nós vemos aqui em Gênesis. Eles estavam lá no Éden, tranquilos.
na presença do Senhor. Satanás ataca quem? A humanidade. A guerra dele, no verso 15 que a gente leu, é contra quem? A humanidade. E Deus, por amor, ele entra na história como um pai que defende seus filhos, que se envolve para resgatar aquilo que foi perdido. Ele não entra na batalha porque ele está ameaçado, mas porque ele ama. E isso fica muito claro no texto de Gênesis 3, exclusivamente nesse verso 15, que no meio do juízo, Deus está dando juízo. Ele começa declarando sobre a serpente, o juízo. Aí ele fala para a mulher, aí ele fala para o homem. E no meio do juízo que ele está declarando, ele está dizendo que existe uma inimizade entre a serpente. A serpente é um arquétipo para Satanás, tá? Então ele está declarando que existe guerra entre a humanidade e Satanás. E o reino das trevas. Ali, ele está dizendo que ali vai nascer o conflito espiritual, que é o que a gente vai falar aqui. Satanás passa a se opor à humanidade, mas ao mesmo tempo, Deus já revela o final da história. A vitória viria através da descendência da mulher. Quem é essa descendência? Jesus. Ele não está falando que nós, na carne, sozinhos, venceríamos essa guerra, essa batalha. Ele está dizendo que, no momento que aconteceu a queda, a graça começa. Porque ele sabe que sozinho a gente não consegue. Então, ele se coloca na história e ele fala, da descendência dela, vai vir aquele que vai pisar na cabeça da serpente, que vai derrotar Satanás, que é quem? Jesus Cristo. A cruz, ela não foi um plano improvisado. Ela não foi o plano B de Deus. Porque às vezes a gente lê a palavra e parece que no meio da história Deus decidiu trazer Jesus. Não, nós precisamos ser intencionais. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Jesus. Desde o princípio, o plano de redenção já estava estabelecido. A primeira vez que o evangelho aparece na Bíblia é dentro do contexto da batalha espiritual. Essa é a boa notícia. No verso 15, Deus está dando a boa notícia. O plano de redenção. Eu vou salvar vocês. O mal se levanta contra o homem, mas Deus já anuncia a vitória. Essa vitória se concretiza na cruz. Colossenses 2, do 13 ao 15, diz assim: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Particularmente, eu amo esse versículo. Quando a Bíblia diz que Jesus desarmou e despojou os principados e potestades, ele usa uma linguagem de guerra. E aqui já fica claro que o mundo espiritual é real, porque existem principados e potestades que atuam, eles não governam. Eles não têm autoridade sobre nós, mas eles governam. Eles atuam nas regiões celestiais. E quando Jesus ele fala que despojou, desarmou, ele está usando essa linguagem de guerra, que na antiguidade, quando um exército vencia outro, ele tomava o despojo do inimigo. Então, armas, riquezas, tudo que dava força. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele venceu, despojou o inimigo e retirou dele toda a autoridade. Satanás foi exposto, envergonhado e derrotado. Isso não significa que ele deixou de existir, mas significa que ele não tem autoridade própria. Ele só atua onde o homem rejeita o governo de Deus. Qual que é o objetivo desse primeiro ponto? Você entender que nós entramos numa batalha que nós já vencemos. Nós já vencemos essa batalha. Jesus já venceu essa batalha. Satanás não tem poder sobre nós. Ele não tem autoridade sobre nós. Mas ele ainda atua. E o que alimenta a atuação dele? O que dá poder a ele? A nossa desobediência. No texto de Efésios, Paulo vai falar. Vocês estavam... Efésios 2, do 1 ao 2. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível,
Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Ele é o espírito que opera no coração de quem? Dos que se recusam a obedecer. O que sustenta a atuação dele não é a força dele, mas a desobediência do homem. O mundo espiritual funciona por princípios de autoridade e governo. Quando o homem vive fora dos estatutos de Deus, fora da vontade, da presença de Deus, ele não fica neutro. Não existe em cima do muro. Já ouviu falar? Ah, mas fulano está em cima do muro. Ah, não sou nem crente, nem descrente, estou em cima do muro. O muro tem dono, e não é Deus. Ou você está debaixo do governo de Cristo, ou você está debaixo do governo de Satanás. E é por isso que a obra da cruz ela é muito mais profunda do que apenas nos livrar do inferno. O inferno ele nem foi criado para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. Jesus não apenas nos salvou do inferno, ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino de luz, para o reino do seu Filho amado. Vocês conseguem entender a dimensão do sacrifício da cruz? Ano passado, enquanto eu acompanhava a leitura bíblica do ano e lendo os profetas e olhando para essa verdade, eu tive uma dimensão tão profunda do que é a cruz. Eu sei que a gente gosta quando o pastor fala, pensa lá no céu, vai ter Coca-Cola, pensa na sua mansão. É muito legal a gente pensar nisso. Mas olha para o que Cristo fez. Você não precisa de Coca-Cola, você não precisa de mansão. Você precisa dele, porque foi ele que te tirou do reino das trevas. Ele não só te livrou de uma vida de morte, de um caminho de morte. Ele te livrou de não estar na presença dele nunca mais. O inferno não foi feito para você. O inferno foi feito para Satanás. E ele já foi condenado, já é dele. E agora ele quer levar pessoas com ele. Ele não quer ir sozinho. E Paulo vai resumir isso lá em Efésios 6:12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Contra quem é a nossa luta? Contra quem é a nossa batalha? Principados e potestades e governantes nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas. Não é contra o irmão do seu lado, não é contra o seu marido, não é. Não é contra as pessoas que te perseguem. A sua luta não é contra pessoas. Ela é nas regiões celestiais. Isso não significa que a gente esteja lutando para conquistar uma vitória. Significa que estamos aprendendo a permanecer na vitória que Cristo já conquistou. Gente, por que é tão importante a gente entender isso? Porque a gente batalha errado. A gente batalha nos lugares errados. A gente dá muito poder para Satanás. Tudo para a gente é ataque espiritual. Tudo é demônio. Vocês dão muita pauta para ele. Jesus já venceu. Jesus nos deu autoridade. E Jesus deixa isso muito claro quando ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto, vão. Nós estamos cumprindo uma missão debaixo de uma autoridade. Nós só temos autoridade se nós estamos debaixo de autoridade. E nós não estamos debaixo de qualquer autoridade. Nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Aquele que é perfeito, que é santo. Aquele que não tem como culpá-lo. Não tem como falar que existe algum problema nele. Não tem. É debaixo dessa autoridade. É essa a missão que ele deu para nós. Essa é a missão que está ali, naquele quadro, escrito missão. É a nossa missão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho, ensinar tudo que a gente aprendeu, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E entender que ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Você não está na batalha sozinho. Você não batalha sozinho. Nós não lutamos a partir da nossa força, mas a partir da autoridade dele. Por isso, a batalha espiritual não começa gritando contra demônios. Ela começa com rendição, submissão e obediência. Você quer autoridade? Você precisa submeter a ele. Você precisa se humilhar na presença dele. Você precisa ser obediente à sua palavra. Nós estamos há 12 dias... 12 dias não, né? Hoje vai ser o 11º dia em oração e ouvindo muitas palavras. Quantas delas você pretende pôr em prática? Ou você só
está ouvindo? Quantas vezes você vai precisar vir aqui, ouvir e ir embora e descartar o que você ouve? Se você quer autoridade, se você quer vencer batalhas, você precisa estar em submissão a Cristo. Como diz Tiago 4:7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Portanto, submetam-se a Deus. A batalha vencida começa submetendo-se a Deus e resistindo ao diabo. Porque a gente tem um inimigo. Gente, numa guerra, o inimigo, ele não fica lá à toa. Ele vai de todas as formas tentar vencer. Tudo que ele puder usar, ele vai usar para vencer a gente. E aí a gente está dormindo. A gente está dormindo. A gente está distraído, a gente não está vigilante. Vigiem, ore. Por que a palavra fala isso? Porque nós estamos em guerra. Aqui não é para você ficar confortável. Aqui não é para você ficar buscando conforto. Não é. A gente vai desfrutar do melhor da terra? Vamos. Promessa do Senhor. Ele vai nos abençoar, vai nos abençoar. Mas isso não significa que a gente tem que baixar a guarda. A gente baixa a guarda o tempo todo. A gente ouve uma palavra aqui, a gente chega na nossa casa, a gente nem pensa no que o pastor falou aqui. A gente vai para a TV. A gente vai para as tarefas. Eu tenho que limpar, eu tenho que cozinhar. A gente não medita na palavra. A gente faz um devocional correndo. Eu abro, eu leio, tá bom. Senhor, abençoa, não sei o quê. A gente ora pelos nossos problemas. A gente não se posiciona em intercessão. Pelos outros, pelo nosso país, pelas coisas que nos incomodam. Aí a gente ainda deixa ser usado como boca de Satanás, murmurando, reclamando. A gente precisa acordar, porque a gente está em batalha. E de que lado que a gente está? A verdadeira batalha espiritual não é sobre confronto direto, é sobre governo. Quem governa a sua vida? E as suas atitudes, as palavras que saem da sua boca, elas vão apontar para quem te governa. Quem governa os seus pensamentos e as suas decisões? Quem governa a sua casa, a sua família? Quem governa? Toda vez que escolhemos viver fora da verdade, alimentar mágoas e ignorar a palavra, não estamos apenas errando moralmente, estamos permitindo outro governo. A batalha está acontecendo para todos. Para quem é cristão e para quem não é cristão. A diferença não é se você está em guerra ou não, mas se você está lutando de forma consciente ou inconsciente. E agora que a gente entendeu o que é batalha espiritual, a gente precisa olhar para onde ela começa de forma prática. E o primeiro campo que o inimigo ataca não é o ministério, não é a igreja, não é o trabalho, é o lar. É a nossa casa, é a nossa família. Então, o primeiro ponto, tipos de campo de batalha, e o primeiro campo é o lar. E enquanto eu acompanhava ali a leitura da Bíblia desse ano, e a gente é muito intencional, né? Quando o Senhor está falando algo com a gente, parece que os nossos olhos, eles se abrem. Sabe quando você pensa, é o carro X, eu não entendo de carro, gente, mas eu vou usar esse exemplo. Vai, um Celta. Eu quero um Celta. Gente, vamos ser humilde, né? É o que eu conheço. Você começa a ver na rua vários Celtas, né? Parece que brota do chão. É a mesma coisa quando o Senhor está falando algo com a gente. Todo texto que a gente lê, tudo que a gente está ali nos cultos, o Senhor direciona para esse lugar que Ele está falando. E aí, na minha leitura, não foi diferente. Na história de Ló, Deus me trouxe esse primeiro ponto. Eu nem tinha começado a palavra. E aí eu entendi, eu falei, esse é o primeiro ponto. Esse é o campo de batalha que o inimigo começa a atuar. E a história de Ló, ela é um alerta sério para nós, porque ele não fala de um homem que desconhecia Deus, mas de alguém que negligenciou a sua responsabilidade espiritual dentro do lar. Ló caminhava com Abraão, conhecia a existência de Deus, via os altares, ouvia as promessas, mas nunca construiu um altar para Deus. A fé de Ló era superficial, herdada, baseada na experiência de outra pessoa. Ele sabia quem Deus era, mas nunca desenvolveu um relacionamento profundo com o Senhor. E aí talvez a gente possa levantar uma desculpa. Mas a promessa era para Abraão, não era para Ló. Não importa. Eu ia querer. Nossa, esse Deus está prometendo, eu quero conhecer.
Não importa que, mas o evangelho ainda não era pregado. Não importa, Deus ele é tão bom. A gente vê em outros momentos da história, em diversos momentos, como Deus abençoou os gentios no Antigo Testamento. Não é nem no Novo. É no Antigo. Então, Ló poderia ter buscado a Deus. E a Bíblia nunca registra Ló fazendo isso. Ouvindo a voz ou tomando decisões a partir de uma direção espiritual. Nós ouvimos isso aqui hoje na oração. Gente, eu amo como o Espírito Santo ele é muito alinhado. Estejam aqui, gente, desde as 8h30. Prestem atenção no que a gente está cantando. Prestem atenção, está tudo alinhado. O Senhor está falando. Nós precisamos estar atentos para ouvir. Ló caminhava com Abraão, conhecia a existência de Deus, via os altares, ouvia as promessas, mas ele nunca construiu um altar próprio. Quando chega o momento da separação entre ele e Abraão, isso fica evidente. Por quê? Gente, Abraão é tão sábio, né? Nesse texto, eu olhei para as duas verdades. E eu acho que eu falei isso na oração ontem. Abraão carregava a promessa. Deus falou, vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu farei de você uma grande nação. E aí, Ló e Abraão prosperam tanto, tem tanta gente, tanto filho, tanto animal, né? Que não cabe mais eles na mesma terra. Abraão é mais velho, Abraão é tio de Ló. Ele vira para Ló e fala, escolhe uma terra onde você quer ficar. Abraão é mais velho. Ele poderia escolher e falar, não, eu vou escolher a melhor terra porque eu sou mais velho, eu carrego a promessa. Mas Abraão, diferente de Ló, sabia quem ele era. Ele tinha maturidade. Para que ele ia escolher uma terra se Deus já tinha dado uma missão e ele sabia que ele não ia adiantar ele construir vida ali. Se Deus ia continuar fazendo ele peregrinar, ele ir adiante, na terra que Deus prometeu. Ló não. Ló, ele olha e ele vê a planície, e a palavra fala que a terra que ele escolhe era como o jardim de Deus. Ló levanta os olhos e escolhe as campinas do Jordão, porque eram férteis, prósperas e agradáveis aos olhos. Mesmo sabendo que Sodoma era um lugar marcado pelo pecado, a palavra deixa isso claro. Ele desejou mais as coisas da terra do que as coisas do céu. A negligência espiritual começa quando decisões são tomadas sem oração, sem altar e sem submissão a Deus. Ló, ele não caiu de uma vez. Primeiro ele armou suas tendas perto de Sodoma, depois ele passou a habitar ali, até que Sodoma passou a habitar nele e na sua casa. Como sacerdote do lar, Ló falhou em estabelecer governo espiritual. Ele não guardou o ambiente, ele não formou sua família no temor do Senhor, e quando o juízo chega, sua autoridade espiritual já estava enfraquecida. Ele era só um religioso. A palavra não fala que Ló não conhecia Deus, ou que ele não tinha nenhum conhecimento, que ele era incrédulo. Não, ele tinha fé. Só que era uma fé superficial. Era um conhecimento de Deus superficial. Seus genros não o levaram a sério, sua esposa olha para trás e morre, suas filhas não têm discernimento. Olha como Sodoma entrou tanto na casa de Ló que elas cometem incesto, por medo de não ter descendência. O Deus que estava falando para Abraão, eu te darei uma descendência que você não vai conseguir contar. Não era um segredo a promessa de Abraão. Ló sabia. Ló não entendeu quem era esse Deus. E ele não ensinou para os seus filhos. E elas cometem um pecado terrível. Ló, ele foi salvo, ele foi tirado de lá. E até nessa parte, eu estava outro dia conversando com a minha mãe. E, gente, eu adoro reverberar sobre a palavra, por isso que a gente brinca que eu vou acabar 2h da tarde. Mas a gente estava refletindo sobre isso, que quando o anjo vem para resgatar a família de Ló, e faz isso por Abraão, porque Deus lembrou de Abraão, e porque Deus é misericordioso, é pelo caráter e a fidelidade dele, o anjo fala para ele, vai lá para aquelas... Sabe Sodoma? Sodoma não. Manda ele para esse lugar que ele foi depois, onde as filhas dele cometem incesto. Vai para lá. Aí ele fala, não, deixa eu ficar aqui, porque se eu for para lá eu vou morrer. Gente, vamos combinar aqui? Se um anjo aparecer para você e falar assim, faz isso aqui, você vai questionar? Você vai falar, não, eu vou... Eu fiquei indignada quando eu li isso. Eu falei, não é possível, Ló se passou muito aqui. Porque se o anjo veio, né, o mensageiro do Senhor,
Estou tirando você desse lugar. O Senhor vai destruir tudo, mas eu estou tirando. Vai para lá. Eu não vou confiar que o Senhor vai guardar até lá? Mas sabe o que é engraçado? A gente é igual Ló. Porque Deus fala e a gente não confia. A gente se indigna porque a gente é igual. Ele foi salvo, só que ele perdeu o legado, e isso nos mostra que a batalha espiritual ela começa no lar. Ló, oh meu Deus, eu sempre confundo Jó e Ló. Ló tinha tudo para ter uma família construída no Senhor. Mas ele não foi um homem sábio, ele não foi um sacerdote do lar. E a família, ela não é uma invenção humana, ela é o projeto de Deus, ela é a base da sociedade. Desde o princípio, Deus estabeleceu família como meio de governo. Transmissão de valores e cumprimento do seu plano. A gente vê isso em Adão e Eva. Ele estabelece Adão e Eva para governar a terra, para se multiplicar. E aí, a gente lemos, houve a queda. Mas o Senhor continua trabalhando através desse formato de família. Porque foi através de uma família, Abraão e Sara, que Deus iniciou uma história de redenção, que muitas gerações depois culminou na vinda de Jesus. Começou em Abraão e Sara, uma família, para vir Jesus. Jesus veio de uma família. E ele cumpriu essa promessa feita em Gênesis 3, no verso 15. Ele cumpriu através de uma família. Quando Deus declara que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É disso que ele estava falando, através de uma família que eu estabeleci. É isso que eu sonhei para vocês. É dessa forma, que é perfeita e agradável, que eu vou cumprir a minha palavra. E a própria volta de Jesus ela é descrita como um casamento. A Bíblia diz que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Hoje nós somos chamados de família de Deus. Isso revela o quanto família é importante no reino. É através dela que valores, princípios e o governo do Senhor é estabelecido na terra. Se a família é central no plano de Deus, ela será também um dos principais alvos de Satanás. Vocês concordam com isso? Se Deus estabeleceu família, se Ele quer estabelecer governo nessa terra através de família, o inimigo ele não vai deixar isso acontecer. Ele vai fazer de tudo para evitar que isso aconteça. E a gente nem precisa ir muito longe. Calma, gente. Eu escrevi aqui abertura para falar e eu estou dando abertura para mim mesma o tempo todo. Então eu vou continuar, tá? Por isso, Deus estabeleceu papéis claros dentro do lar. A palavra diz em Efésios 5, do 22 ao 23. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele, Jesus, é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. E Paulo não está falando aqui de autoritarismo, mas de responsabilidade espiritual. Deus chama o homem para ser sacerdote do lar. Aquele que busca a presença de Deus, que ora, que intercede, que guarda e que conduz espiritualmente a casa. Homens que são amigos de Deus, como Abraão, Moisés, Davi, que aprenderam a viver no secreto antes de governar qualquer coisa. Deus não está falando que o homem vai governar de qualquer jeito. Ele está dando um exemplo. E aí, nos versos seguintes, eu não coloquei aqui, mas Paulo vai falar, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Ele deu a vida por ela. Esse é o tipo de sacerdote que precisa se levantar no nosso meio. Nós precisamos de homens que se levantem em oração, em intercessão. É engraçado que a gente olha para a Bíblia e tem muitos homens que não foram perfeitos, tá? Deus não está pedindo perfeição. Perfeito é Jesus. Mas homens posicionados. Homens que buscam o governo de Deus sobre a família. Que buscam ter uma visão do Senhor. Governam o seu lar a partir da palavra. Não como Ló, que veste uma capa de religiosidade, coloca uma máscara, vem no culto, aqui é legal com todo mundo, é uma bênção quando ministra,
quando fala, mas em casa não é. Em casa não busca a presença de Deus. A gente precisa mudar essa realidade. E calma, talvez a sua mulher esteja aí, fala Deus. Eu vou chegar em você, mulher, também. Calma. Né? A bronca é para todos nós. Porque todos nós, quando a gente entende que a família ela é um campo de batalha, que nós precisamos estar atentos. Não, a sua família não é o seu inimigo, tá? O inimigo é Satanás. E nós vamos para outro ponto que também... Gente, está tudo ligado. Mas é contra ele. O inimigo vai sempre tentar nos roubar. E quando a gente olha para a realidade do nosso país, o Brasil é conhecido pelo quê? Pela promiscuidade. É normal no Brasil o pai abandonar filho. É normal. É normal famílias disfuncionais. Família desestruturada, é normal. E a gente está igual Ló. Está se conformando com Sodoma. Quando nós somos chamados para exceder o padrão. Quando a palavra fala que a gente vai julgar o mundo, não é que a gente vai apontar para o que não é cristão e falar, você vai para o inferno. Não é isso. Ela está falando que nós vamos julgar o mundo pelo padrão de vida que nós vamos ter. As pessoas falam, é impossível ter uma família estruturada hoje em dia. Nós vamos falar, é possível. É impossível ficar em santidade até o casamento. A gente vai falar, é possível. É nesse nível, é nesse lugar que a gente vai vencer algumas batalhas espirituais. E homens, outra coisa que eu fiquei pensando quando eu estava escrevendo isso aqui, se a gente faz uma reunião de mulheres aqui, um culto de mulheres, lota. A gente traz a amiga e vem todo mundo. Se faz uma reunião de homens, vem os gatos pingados. Vocês precisam melhorar? Vocês precisam se posicionar? Vocês estão rindo, mas é sério. Fala Deus, né, as mulheres? Calma, vou chegar em vocês, calma. Calma. O Senhor deu o governo para vocês, homens. Vocês que são casados. Vocês que têm uma família, que têm filhos. Se posicionem. Vou chegar em vocês também que não são casados, tá? Fica tranquilo. Homens. Amém? Então, se comprometa com o Senhor. Senhor, eu quero ser um sacerdote. Senhor, eu quero ser aquele que tem sede e fome da sua palavra, que busca. Para de deixar que só a mulher... Ai, mas a minha esposa é uma intercessora, ela ora melhor. Ai, mas a minha esposa... Não é uma competição. Sua esposa tem que continuar sendo a bênção que ela é. Glória a Deus por isso. Continue orando para que ela seja cada vez mais bênção. Mas seja você a bênção do seu lar. Assuma a sua responsabilidade. Agora vamos para a mulher. Agora os homens. Fala, Deus. A mulher, por sua vez, é chamada a ser auxiliadora idônea. Uma mulher sábia que edifica o lar. A Bíblia diz em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. E a gente também leu lá no outro, em Efésios, que a mulher tem que se submeter a quem? Ao marido. Ela é intercessora, edificadora, satisfeita em Cristo, alguém que ama, honra e caminha ao lado de um marido cujo coração está alinhado com Deus. Quando esse alinhamento existe, o lar se torna um ambiente seguro e saudável. Qual que é o nosso papel como mulher? Ser aquela que edifica o lar. Não é aquela... E Provérbios também vai trazer sobre a mulher goteira. Não coloquei aqui, mas... Que tipo de mulher você quer ser? A goteira? Ou a sábia que edifica o seu lar, que sabe se submeter? Submissão, gente... Esse versículo aqui, eu gosto muito, porque antes de me converter, um amigo meu me mandou, que estava me evangelizando, e eu lembro que eu engoli seco, né? Porque o feminismo que habitava em mim era absurdo. E eu não concordo. Não, porque eu não concordo. A palavra está falando, gente, de uma vontade do Senhor que é perfeita. Ela não está falando de um marido que bate, ela não está falando de um marido grosso. Ela está falando de um marido que é submisso a Deus, um homem do Senhor. É fácil se submeter a um homem que ama o Senhor. E eu não estou dizendo que os homens vão ser perfeitos, nem que as mulheres vão ser perfeitas. Mas se ambos estiverem submetidos a Deus... Gente, a gente precisa entender que a gente casa, é 2 pecadores casando, tá? É 2 pecadores casando. Do mesmo jeito que você tem BO para resolver, seu marido tem BO para resolver. Então, a gente precisa submeter ao Senhor para aprender a perdoar.
para aprender a lidar com as dificuldades dentro do casamento. Mas a gente precisa estar atenta, porque às vezes a gente reclama. Gente, quantas vezes eu estou estressada por causa das coisas da casa, e as mulheres vão me entender, porque parece que não acaba nunca, né? Eu estava até pensando, com o que eu vou comparar a batalha espiritual? Aí eu pensei, com a louça. Você lava, tem mais. Você lava, tem mais. A batalha espiritual é assim, é de todos os lados, não acaba nunca. E quantas vezes eu, lá, estressada, aí o Renan falava e teve um dia que eu despejei. Mano, eu comecei a falar e eu não parei nunca mais. Coitado do Renan. E, mas sabe o que é pior? O Espírito falou, para. Fica quieta. E eu não fiquei. Aí depois, sabe o que acontece? Eu tenho que ir lá pedir perdão, porque a Amanda me ensinou. Eu até parei de falar para a Amanda, né? Porque eu aprendi agora o caminho. Mas a gente precisa, como mulher, buscar a sabedoria do Senhor. Tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que são tão proativas quanto eu, que querem resolver tudo, né? E a gente é mais esperta que os homens, gente. Isso é óbvio, não é? A gente é. Olha lá as mulheres. A gente é, mas a gente precisa respeitar a autoridade que eles têm. Outra coisa que eu aprendi dentro do casamento é que meu marido é sábio. Meu marido tem sabedoria, ele sabe tomar decisão. Quando eu não era cristã e eu namorei muito, minha mãe costumava falar que eu pegava os namorados e colocava dentro do bolso e fazia o que eu queria. Aí eu me converti, né? Graças a Deus. Aí eu conheci o Renan. Esse menino não deixa eu pôr ele no bolso, não. E quando eu vi que eu não conseguia mandar no Renan, eu falei, tô entendendo. Só que esse é a postura de um homem que é sacerdote. Homem, você precisa saber colocar a sua esposa no lugar dela em amor. Eu acho que eu coloquei aqui no final para contar esses testemunhos, mas vamos indo. Teve um dia que eu fui caçar confusão com o Renan. E aí eu já fui. Aí o Renan, ele fez assim, gente, ele apontou o dedinho assim, ó. A gente não vai brigar. Aí eu fiz assim, né? Tá bom. Isso aí. Acabou. Você entende, homem, o seu papel? Você entende, mulher, o seu? Porque eu poderia, porque a gente odeia ser confrontada. Né? A gente odeia que o marido tente mandar na gente. Isso daí não tem só a ver com o marido, tem a ver com orgulho. Qualquer pessoa que você já vai fazer, a pessoa manda você fazer, você não vou fazer mais. Orgulho, toma cuidado. E quantas vezes dentro da minha casa o Senhor foi me tratando? O Senhor me tratou em muitas coisas dentro do casamento. A família é o meio que o Senhor trabalha em nós, através de nós. Nós precisamos ser mulheres sábias que edificam o lar. Homens, vocês precisam se posicionar, vocês não podem deixar a confusão acontecer na sua casa. O homem tem que ser aquele que pacifica. A mulher, ela é toda estourada, toda explosiva. Isso não justifica, tá, mulher? Você precisa buscar sabedoria e mansidão no Senhor para lidar com as situações. Mas, homem, quando você vê que a sua mulher está daquele jeito, você já, você já se posiciona ali em oração, já vai pedindo estratégia para o Senhor. Não vamos brigar hoje. Quer brigar, vai brigar sozinha. Vai orar. E quantas vezes, dentro do meu casamento, o Renan fez ou falou algo, eu gosto de contar da vez que ele jogou o remédio e eu chorei. Eu estava lá doente, pedi o remédio, ele jogou o remédio no sofá, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, gente. Como assim você joga o remédio? Eu quero que você venha aqui, né? Cuida de... Homens, mulheres, elas são delicadas. Essa bandeira levantada aí do feminismo é uma porcaria. Nós precisamos ser cuidadas. Saia desse lugar de querer fazer tudo, de querer ser autossuficiente. Deixe o seu marido cuidar de você. Ouça o seu marido, ele tem sabedoria. Eu estava contando isso, né? Eu já me perdi. Eu descobri que o Renan tem sabedoria. Teve um dia que a gente estava atrás... Oi, gente. Mas por quê? Porque eu sou aquela que quer fazer tudo. Não é que meu marido não tinha, nunca teve. Ele sempre teve, mas é que eu estava toda errada. E aí a gente precisava de um remédio antes da bariátrica dele. E aí eu sabia que ele ia ficar triste se a gente não conseguisse. O remédio que ele ia tomar não deu. E o outro que a médica passou e falou, esse aqui é fitoterápico, pode ser que ele não funcione. Aí pronto, né? O homem ficou triste. E a gente tem isso. A gente quer proteger o nosso marido, não quer que ele fique triste. A gente precisa deixar o marido aprender a lidar com as emoções dele e resolver os BO deles, viu? Não fica querendo resolver, não. Vai orar.
Ah, seu marido tem um BO? Vai orar. Tem um monte de coisa que me incomoda no Renan, eu estou esperando Deus resolver. Assim como tem em mim, né? Estou esperando ele resolver também. Mas, nesse dia, minha mãe... Gente, minha mãe é muito sábia. A gente fala assim, ai, não compartilha com a sua mãe as coisas com o seu marido. Eu gosto de compartilhar com a minha mãe, porque minha mãe, ela não passa pano para mim. Ela passa pano para o Renan. É incrível. Coitado do Renan. Aí, nesse dia, ela falou assim, Rafaela, para com isso. Deixa seu marido resolver. Ele sabe resolver as coisas. Aí eu, né, como eu gosto de levar bronca, e eu não só levo a bronca, eu ouço também, eu falei, verdade, tá bom. Deixei. Gente, meu marido comprou um remédio mais barato, deu tudo certo. Aí, naquele dia, eu falei assim, nossa, eu tenho que parar com isso, né? Deixa o Renan resolver. E, a partir daí, eu comecei a deixar o Renan fazer as coisas. A gente precisa deixar que o homem tome o papel dele de homem. Às vezes, a gente não deixa, a gente quer fazer as coisas. E se seu marido ele não é tão proativo assim, se ele, mas ele não decide, deixa. Deixa o BO acontecer, deixa a bomba estourar, porque ele vai ter que se posicionar. Esteja em oração, seja sábia, você é auxiliadora. Você está ali para falar, amor, se a gente fizer dessa forma, mas e o que você acha disso? Não é passando por cima. Não é, você não resolve nada, eu vou fazer. Gente, a gente precisa estar atento. E outra coisa, às vezes essas discussões elas vão acontecer. Na semana do acampamento, a gente estava sob ataque, é um evento. E eu e o Renan, a gente brigou na semana do acampamento, não, uma semana antes. A gente brigou a semana inteira por causa da gata que a gente pegou, que estava mijando e cagando na casa inteira. E aí, eu lá, né, limpando, não sei o quê, o Renan também tem as funções dele dentro de casa. Os dois estavam exaustos, é final de ano. Sabe qual é a fala que um falou para o outro naquela semana em momentos diferentes? Você não faz nada. É verdade? Não é. Ele faz. Ele faz a função dele. E eu faço a minha. Se a gente não estiver atento, sabe o que acontece? Você leva isso para um lugar de mágoa. Nossa, ele falou que eu não faço nada, eu não presto. Ai, porque... E gente, eu estou contando isso por quê? Porque o Senhor, em 2025, tratou as minhas emoções, e a gente vai chegar nesse ponto também. O Senhor tratou as minhas emoções. Então, eu já sabia lidar com isso. Eu sabia que o que o Renan estava falando, ele não queria falar aquilo. Estava vindo de um lugar de cansaço. Ele não acredita nisso. Isso não é verdade. Eu sei que eu não sou preguiçosa. Sabe o que eu fiz? Me calei e saí do ambiente. Falei, Senhor, vai tomando conta que a batalha está fortíssima. E aí, o que a gente faz? A gente conversa com outras pessoas. A gente compartilha. Uma coisa que eu e o Renan, a gente sempre faz, mais o Renan do que eu. O Renan está com um problema, seja comigo, seja um problema na célula, ele liga para o pastor ou ele liga para o Rafa. Ou ele fala com o grupinho Magnólios dele. Mas é na hora que o Renan, está acontecendo isso, isso e isso. Aí ele ouve a instrução e ele se... Homem sacerdote do lar. Entenderam? Mulher sábia. Eu fui lá reclamar com a Amanda. Eu adoro falar com a Amanda. Sabe por quê? Porque a Amanda me bota no meu lugar. Eu vou, não, porque o Renan vai pedir perdão. Mas a Amanda vai pedir perdão. A gente precisa estar vigilante dentro do nosso casamento. A gente precisa tomar cuidado com as conversas, com as discussões, enfim. E uma casa que ela é saudável, ela também vai apontar para filhos saudáveis. E tem uma responsabilidade para os filhos também. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é certo a se fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo irá bem e terá vida longa. E aos pais, ele também ordena, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Cada um tem seu papel dentro da família. Nós temos que instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Filhos, você que é filho, que mora com seus pais, honre. Ajude com as tarefas de casa. Eu tenho certeza que os adolescentes aqui ouvem muito isso da Gel e do Dayton já. Não preciso aprofundar. Mas nós precisamos entender o nosso papel dentro da nossa família. E quando isso acontece, cada um ocupa o seu lugar. Deus estabelece ordem, proteção e crescimento. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Flechas não são criadas para ficar guardadas. Seu filho não é para você proteger para o resto da sua vida. Ele é para ser enviado. Ele é do Senhor. Quem dá filho é Deus, tá? Não é homem e mulher que faz filho. É Deus que faz.
E é para Ele, os nossos filhos. E se queremos mudar a realidade do nosso país, ao nosso redor, se a gente quer mudar essa realidade, isso começa dentro da nossa casa, com famílias estruturadas que caminham em santidade, amor e devoção, onde o Senhor é governo, como declarou Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus está levantando homens que não apenas declaram isso com palavras, e sim que gastam a vida aos pés de Jesus para que essa verdade se cumpra. Opa! Ai, meu Deus. Você pode me ajudar aqui? Que eu tirei. Gente, eu não sei. Não é isso aqui não, pastor. Vocês estão vendo, o pastor fala que ele não entende tecnologia? Olha ele aqui me ajudando. Gerações. E abriu de novo. Aqui foi. Obrigada. Ao vivo, gente, ao vivo. Calma que até meio-dia é dia. Madá, você se conserta, Madá. Homens e mulheres fundamentados em Cristo, porque os dias maus vêm, conflitos, desentendimentos, desavenças, tudo isso vai acontecer. E a gente precisa estar fundamentado no Senhor. Fabiano falou lindamente isso aqui no louvor, vocês prestaram atenção? Nós precisamos estar fundamentados em Cristo para que a nossa casa seja construída nele. E aos jovens que ainda não são casados, a palavra também nos ensina a escolher com sabedoria. É muito importante que vocês, homens, meninas, vocês estejam se tornando o homem sacerdote, a mulher sábia agora, não é só quando casar. Vocês vão evitar muitos problemas se vocês construírem a identidade de vocês em Cristo agora. Se vocês fundamentarem a vida de vocês agora e saber escolher, não escolhe só pela emoção. Para de escolher só por amor. Amor não sustenta não, gente. Amor é decisão. Amor não, paixão, né? Paixão não sustenta. Amor sustenta. Amor é decisão. Mas a gente precisa saber escolher. Então, ouçam seus pais, ouçam a sua liderança. Busquem conselhos. Vocês que ainda não são casados. Vocês que estão noivos, né? Os bonitinhos. Nós precisamos buscar sabedoria agora e fundamentar a nossa vida no Senhor agora, porque depois é muito mais difícil. Porque depois que você casa, acabou. Não tem essa de, ai, não gostei disso, vou separar. Gente, pelo amor de Deus, né? Cresce, escolhe certo primeiro. E aí, quando você estiver lá, você se vira com o seu BO. Primeiro discipulado depois de casada com a Amanda. Eu fui reclamar do Renan. Você sabia. Vai orar. Acabou comigo ali. Acabou o discipulado ali. Tá vendo que eu amo a Amanda? Gente, eu amo a Amanda. E isso aconteceu. Eu me posicionei em oração pelo meu marido e ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Só que é muito mais fácil a gente prevenir isso antes. Case com um homem que já é uma bênção, que os BO vão ser menor. Amém? Eu coloquei aqui outros testemunhos, mas eu vou pular, tá? Vamos para o segundo campo de batalha, que é mente, alma e carne. Outro lugar que o inimigo ele vai trabalhar é tentando nos atacar. A gente tem um inimigo no mundo invisível, que é Satanás e os seus demônios, né, as opressões. E nós temos um outro inimigo que é o sistema desse mundo, que é regido por ele. Então, além da gente batalhar contra ele, a gente batalha contra os sistemas desse mundo, sistemas caídos. A gente não pode ficar olhando para movimentos caídos, como feminismo, a política. Você precisa entender de política, você pode voltar lá no seu candidato, mas para de levantar a bandeira para político. Para, que é feio. Ele não é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. O povo de Israel confundiu Jesus com um líder político também. Achou que ele ia vir. Não é esse reino. Jesus deixou claro, não é esse reino que eu tenho para vocês. A solução não está na mão de um político, X ou Y. Para de ficar brigando com parente por causa de política. Não perdoa não, que você vê, você não vai ser perdoado. Fica brigando, aí vocês ficam tudo... Ai, não estou falando com tal parente porque ele é de tal posição. Ai, porque... Para de loucura. Vai perdoar. Vai olhar para aquilo que é eterno. Minha mãe fala, tem de Gênesis a Apocalipse para você falar. Fala sobre isso. Traz para a eternidade. É sua responsabilidade, não é do governo cuidar do órfão e da viúva. É sua responsabilidade trazer o reino para a terra. Não é do governo. Não é dos movimentos. Entendeu? Amém.
Nós somos corpo, alma e espírito. Isso significa que a batalha espiritual ela não vai acontecer apenas fora de nós, mas dentro de nós. E essa batalha ela se manifesta em 3 áreas: a nossa carne, a nossa mente e as nossas emoções. E a gente vai começar falando da nossa carne. 1 Coríntios 9, 26 a 27 diz: Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. E o que chama a atenção aqui nessa passagem, né, também foi, gente, tudo isso aqui foi um catado de tudo que eu fui meditando ao longo dos meus devocionais. O que chama a atenção é que Paulo, ele era muito excelente. A gente olha para Paulo, para a vida dele, a gente fala, nossa, eu quero ser como Paulo. Paulo tinha autoridade, Paulo era posicionado no Senhor. Paulo, ele foi um estudioso. Paulo, ele tinha um nome. E ele deixou tudo isso. Ele ignora todo o conhecimento, ele não coloca nada sobre si. Ele entende que se ele não viver aquilo que ele prega, de nada vale o que ele ensina. De nada vale ele estar gastando a vida dele pelo quê? Ministério, dons e resultados não substituem uma vida disciplinada diante de Deus. Paulo usa a imagem de um atleta. Um atleta que tem objetivo não vive de qualquer maneira. Ele muda a alimentação, ele ajusta os hábitos, ele paga o preço que for necessário para alcançar o objetivo. E assim tem que ser a gente. Se você tem um objetivo de perder peso, e eu vou expor a galera, vocês fazem o jejum intermitente. Eu tenho uma testemunha de jejum intermitente na minha célula. A gente faz o que for necessário para perder peso. Mas para o Senhor, como disse a Gel, a gente oferta a oferta de Caim. A gente faz o mínimo. Quando Paulo está falando de disciplinar, e tem versões que falam, eu esmurro o meu corpo. Ele está falando de fazer aquilo que tem que ser feito. Eu falei ontem sobre maturidade. Filhos maduros, independente da idade, do tempo de conversão, fazem o que precisam ser feito. Não fica, hoje eu não estou com vontade de orar, então não vou orar. Não ora não, meu amor, que você vai ver a batalha que você vai enfrentar nesse dia. Contra a sua carne, tá? Não estou falando que é demônio, não. Contra você mesmo. Você vai ficar um horror, ninguém vai aguentar você. Nem você, às vezes, vai se aguentar. A gente precisa disciplinar a nossa carne. A nossa carne, ela caiu. Ela não se converteu, tá? Quando você levantou a mãozinha, você foi lá, aceitou Jesus, você mergulhou, sua carne, ela não se converteu. A sua natureza caída, ela continua aí. É o Espírito que produz em você aquilo que é vontade do Espírito. Então, a gente precisa batalhar contra a nossa carne. A gente precisa parar de falar que é batalha espiritual aquilo que é da nossa carne. Que é falta de caráter, que é desorganização financeira. Vou contar outro testemunho. Eu e o Renan, a gente estava numa desorganização financeira terrível, tremenda. Fizemos discipulado com os pastores. Aí tentamos e nada. Chegou um momento que eu joguei a toalha, falei, não quero mais saber também, vamos viver endividado. Não é isso que o Senhor tem para nós, tá? Deus não deixa as coisas assim. Não deixa, você precisa estar atento. E aí, em uma conversa, em uma mesa, Amanda de novo. A Amanda falou assim, amiga, mas ainda? Não, você precisa fazer cálculo, você precisa ver. Aí eu ouvi novamente, que eu gosto de levar bronca, meu pastor está aqui, que não deixa eu mentir. Fui lá, falei, Renan, vamos somar isso aqui, Renan. Somamos. Resolvemos. E antes disso eu estava, mas Senhor, isso é espiritual ou isso é físico, Pai? Fala comigo. É o espírito do devorador. É falta de vergonha na cara. É só a sua desorganização. É só a sua falta de mordomia. E eu estou falando de mim, tá? Não estou ofendendo ninguém. É de mim. Tá? E a gente se posicionou. A gente correu atrás do nosso prejuízo e a gente está lidando com um problema financeiro muito grande por falta de responsabilidade nossa. Não é demônio, não é batalha espiritual. É a nossa desorganização. Então, para de achar que o problema que vem da sua carne, a sua falta de caráter... é porque eu tenho personalidade forte, eu sou assim... Não, isso é sem educação. Isso não é batalha espiritual. Isso é um problema da sua carne que você precisa tratar no Senhor. Você precisa se humilhar. Sabe o negócio do orgulho que eu falei? Gente, pede para o Senhor. Fala, Senhor, me torna sensível todas as vezes que eu for orgulhoso, orgulhosa. Levanta a plaquinha. Jesus faz isso comigo. O Espírito faz. Todas as vezes que eu estou sendo orgulhosa, a plaquinha levanta assim, ó. Não é de forma física, tá, gente? Mas eu descrevo dessa forma porque parece que está piscando assim, ó.
Orgulho, orgulho. Aí eu já vou lá chorar de novo. Me perdoa, Senhor. E a gente precisa deixar o Senhor trabalhar na nossa carne. Todas as desculpas para negligenciar as disciplinas espirituais, elas precisam ser substituídas por esperança e amor. Jesus é a nossa esperança, ele é o amor que nos faz continuar, permanecer. O Ricardo também falou sobre isso hoje, que para a gente pedir disciplina, para a gente permanecer, para a gente continuar ali todos os dias, sermos disciplinados. E o que vai nos levar para esse lugar é o amor. Quem é o amor? É Jesus. Lidar com a carne exige atitudes práticas. Confissão de pecado. Aprendam a confessar pecado. É necessário. Arrependimento genuíno. Humilhação diante do Senhor. E cortes conscientes de hábitos, ambientes e relacionamentos que alimentam o pecado. Gente, você quer ver uma coisa que me irrita, que eu tenho vontade de catar assim, ó, chutar? É a pessoa fala assim, ai, mas é assim mesmo, né? O ser humano é assim. A gente é pecador. Ai, gente. Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Descer no cacete. Falar, vamos sair na mão eu e você aqui agora, rapidinho. Porque, sabe o que você está falando quando você se conforma com o seu pecado? Você está falando assim, Jesus, o seu sacrifício naquela cruz não foi suficiente. Eu sou assim, eu sou a Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. É isso que você está falando. Você está perdendo uma batalha e você está dando uma abertura. Você não está nem abrindo uma brecha, você está escancarando a porta, assim, falando, Satanás, entra. Fica à vontade, ó. Porque eu sou assim mesmo. E aí a sua carne te leva para uma batalha externa também. Satanás, ele está ao nosso derredor, ele está procurando motivos. A gente precisa estar vigilante. A gente precisa disciplinar a nossa carne. Não só nas disciplinas espirituais, mas em todo o resto. Na nossa falta de caráter, de desorganização. A gente precisa estar nesse lugar. Senão você vai viver batalhando aí à toa. Vai viver perdendo batalha. A batalha da carne, ela não é emocional, ela é decisão, não é sobre vontade. É sobre obediência. E eu passei o ano de 2024 numa inconstância terrível, sem conseguir ler a palavra. Quando acabou e começou 2025, eu escrevi uma carta para o Senhor. Eu até compartilhei no meus stories, né? Nos meus status. E eu falei para o Senhor, eu não aguento mais. A minha alma está clamando, Senhor. Eu preciso da sua presença, eu sei disso, mas eu estou perdendo, eu não estou conseguindo. Sabe o que resolveu? E eu confessei, tá, gente? Todo discipulado, toda reunião que eu falava, estou com essa dificuldade, as meninas oravam, eu compartilhava. E, Rafaela, essa estratégia. E eu, horrorosa. 2025, sabe o que eu fiz? Eu vou ler a Bíblia toda. Eu vou meditar na palavra. Primeira coisa que eu faço de manhã, meu devocional, e eu gasto o tempo que eu quiser. Eu vou parar e eu vou meditar nisso aqui. Foi a melhor decisão da minha vida. O Senhor me levou a um lugar de ser fundamentada nele. Eu estou falando de batalha espiritual porque antes o Senhor falou sobre fundamentos. E ele continua falando. Ele revela a chamada, ele nos fundamenta e ele nos alerta para a batalha que a gente está vivendo. É contra a sua carne, é contra as suas emoções, é contra ao inimigo. E a gente precisa estar atento. Quando a gente entende que a carne precisa ser disciplinada, a gente entende que isso às vezes começa na nossa mente. Um pecado, normalmente, ele começa num pensamento. Por isso que Jesus tem lá os mandamentos, não matarás. Aí Jesus vai falar, se você tiver ódio, você já matou. Por quê? Começa num pensamento, o nosso pecado começa no pensamento. Então, a gente precisa batalhar na nossa mente. Vem um pensamento, você repreende. O primeiro a gente não controla, os próximos a gente controla. Então, vem um pensamento, eu já repreendo. Quero contar outro testemunho. Quando eu cheguei aqui, que é muito comum acontecer no nosso meio, quando eu cheguei aqui, eu não era nem crente demais para estar aqui, e nem desviar, e nem não crente para estar no mundo, com os meus amigos do mundo. Então, foi difícil. E aí, teve um dia que veio muitas acusações, e na minha mente, não vai para o culto. Eu cheguei aqui, eu falei, eu vou sim, não vou te ouvir, não. E eu nem sabia, gente, eu nem entendi o que era isso. Eu cheguei, chamei a Amanda, chamei a pastora e falei, Amanda, estou sentindo isso, esse pensamento, quero que você e a pastora ora por mim. Elas oraram. Enquanto a pastora orava, eu vi aguilhões sendo quebrados dos meus pés. E daí em diante, nunca mais eu senti que eu não fazia parte do corpo. Não tive esse problema de, eu não tenho que estar na igreja. A gente precisa compartilhar, porque às vezes não é só uma batalha que está na mente, Satanás já está... E os seus demônios já estão agindo fora. Eles já estão tentando nos roubar.
Então, quanto mais espaço a gente dá para esses pensamentos, mais chance a gente tem de se desviar, mais chance a gente tem de esfriar. Então, estejam atentos ao que vocês pensam. Levem todo o pensamento ao Senhor. Paulo vai falar que a gente não usa armas do mundo, a gente usa armas em Deus para derrubar fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Isso é com você, não é discussão com outra pessoa que não acredita em Deus. São os argumentos e as crenças que foram construídas ao longo da sua vida. Um conselho que eu ouvi uma vez é: quando você for ler a Bíblia, você precisa se despir de tudo aquilo que você acha que é verdade. Porque a verdade absoluta é a palavra. Então, a gente precisa entender isso. Esse pensamento é verdadeiro? É isso que o Senhor pensa sobre mim? Está muito difícil, eu não estou conseguindo, sozinha, convencer a minha mente. Eu vou compartilhar com alguém maduro na fé e vou pedir para orar por mim. E aí a gente precisa entender que muitas vezes isso viram emoções. E as emoções, elas não são as nossas inimigas. Elas são sinais do que está acontecendo com a nossa alma. Ela é um sinal de como está a nossa vida espiritual. Se você vive triste, cansado, sofrendo, se você vive com essa acusação, esse sentimento de não pertencimento, você precisa estar alerta. Você precisa, né? Aonde nós vamos resolver isso? A gente vai resolver isso com a palavra, a gente vai resolver isso com confissão, com discipulado. Gente, procurem o discipulado, é a melhor coisa. É um quadro muito forte de depressão e ansiedade. Procure terapia. Você nem precisa ter um quadro de depressão para você ir para a terapia. Terapia é bom, faça terapia. É um instrumento de Deus. Eu fiz terapia por um tempo, e o que eu fazia? Ouvia a terapeuta, ela trazia o problema, eu levava para Jesus. Eu desligava e eu ia chorar com Jesus. Jesus, isso aqui foi revelado. A gente precisa deixar Deus tratar as emoções mais profundas do nosso coração, porque tem muita mágoa, muita angústia guardada no seu coração, traumas não tratados que afetam a sua família hoje. Quantas vezes o Renan falou algo, fez algo, e eu ficava magoada, e eu comecei a tratar isso com o Senhor, e o Senhor me mostrou: isso não é sobre o seu casamento, isso são feridas que eu vou curar. A gente precisa, não só para o nosso casamento, mas para a gente não ferir outras pessoas. Porque às vezes a gente age a partir das mágoas que estão guardadas no nosso coração. A gente precisa deixar o Senhor tratar as nossas emoções. É ruim, porque dói. E a palavra orienta que, acima de tudo, a gente precisa guardar o nosso coração. Davi nos ensina a falar com a nossa alma. Então, crie essas práticas. Fale com a sua alma. Leve seus sentimentos à presença de Deus. Converse com pessoas maduras. Busque o discipulado. Permita que Deus trate as áreas profundas. E Hebreus 12:15 diz: tenham cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Gente, seu irmão fez alguma coisa que te machucou, que você não gostou? Fala, não guarda. Não vai falar mal para outra pessoa, não vai reclamar para outra pessoa. Resolve com a pessoa que te feriu. E você, se alguém chegar em você e falar que você fez algo errado, não se justifica. Peça perdão, somente. Porque todas as vezes que a gente tem um atrito entre nós, Satanás fica assim, só esperando a contenda acontecer. Só esperando a desgraça acontecer. Porque ele quer isso, ele quer que a gente quebre a aliança. E a nossa aliança é com o Senhor e uns com os outros. A gente é um corpo, a gente não está aqui à toa, cada um individual. A gente é um corpo e a gente é mais forte junto. Nenhuma batalha você vai viver sozinho. Rafa, mas foi um pesadelo, foi um ataque ali no meu quarto e eu estava sozinho. Não consegui orar. Liga para o seu discipulador. Liga para o seu amigo. Me ajuda em oração. Aconteceu isso aqui. Você não está sozinho. Você não tem que batalhar sozinho. E aí eu vou falar o último ponto aqui, que é sobre a opressão. E a opressão ela é diferente da batalha interna. Ela vem de fora. Ela é uma pressão espiritual, uma tentativa do inimigo de desanimar, confundir, acusar e paralisar o povo de Deus. 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Ele anda ao redor. Ele não entra quando quer. Ele está procurando brecha. E às vezes a gente escancara a porta, como eu falei. O problema é que quando a nossa mente e a nossa alma elas estão fragilizadas, cansadas, feridas ou cheias de mentira, essa pressão externa encontra mais espaço para nos afetar. Você entende porque você precisa cuidar da sua casa?
porque você precisa cuidar das suas emoções, porque você precisa cuidar da sua mente, do seu corpo. Você precisa cuidar de tudo isso, você precisa mortificar a sua carne, porque Satanás ele vai lançar várias setas. E como a gente vence, né, essa opressão? A gente vence permanecendo firme no Senhor. Lembra que eu falei lá no começo? Se a gente estiver submetido a Deus, nós temos a autoridade que está em Cristo. Então, nós temos autoridade para expulsar. Vou contar mais um testemunho. Antes de eu entrar na Comunidade da Graça, eu fiquei 1 ano orando por uma igreja. E aí, nesse tempo, eu sofri algumas opressões. E uma delas foi... Antes de me converter, eu sempre fui muito, muito medrosa. Olha o plot twist, eu falando de batalha espiritual hoje. Eu era muito medrosa, eu tinha medo de ver qualquer coisa. Eu sempre fui muito sensível, assim. E aí, eu comecei a acordar 3 horas da manhã todo dia. Todo dia, 3 horas da manhã. E todo mundo fala que essa é a hora do terror, né? Mentira, é a hora que o Senhor está te acordando para você levantar em oração pelo seu bairro. Aprendi isso também no processo. E aí, eu acordava com aquela opressão, aquele medo, sem entender muito bem. E aí, teve um dia que eu vi algo sem ver algo. Não sei explicar para vocês, mas eu sentei e parecia que estava na porta do meu quarto assim, ó. Me olhando. E aí eu acordei como, né? Eu falei, não, chega. Acabou a graça, acabou para você. E aí eu comecei a orar. E eu nem sabia orar direito, gente. Mas eu repreendi em nome de Jesus. Eu falei, ó, acabou, eu não quero mais você aqui. Você não tem autoridade. Falei ali, acabou. Nunca mais eu acordei. Satanás, ele não tem poder. Ele mente. A gente viu isso lá em Gênesis. Ele sempre vai vir aqui, ó, plantando a dúvida. Ele não tem autoridade no nosso meio. Por que a gente não vê demônio ficar pipocando? Porque ele sabe que a gente tem autoridade e vai fazer ele sair. Então ele vai agir de outras formas. Ele vai agir ao nosso derredor. Ele vai plantar aquela discórdia. Ele vai usar as brechas que você está dando porque você não tá cuidando da sua mente, das suas emoções. Entende? Nós precisamos estar vigilantes contra essas opressões. A gente precisa discernir, e a gente vai discernir em conjunto. Outro testemunho, e eu prometo que é o último, e eu vou até pular tudo aqui, ó, e vou já direto para as armaduras do Senhor, tá? E a gente ora. Vocês sabem que tem reunião de liderança, né? A gente sempre participou da reunião de liderança geral e tem a liderança do MAG, que é dos jovens, marcando a geração. Na liderança geral, eu nunca me senti mal. Sempre foi normal para mim, amo estar aqui. E aí, quando eu comecei a ir na liderança dos jovens, nessas reuniões, eu comecei a receber muita acusação. Que eu não deveria estar ali, que eu não deveria ser líder, que aquele não era o meu lugar. E aí foi 1 vez, foi 2 vezes. E na 3ª vez, foi assim um horror. Eu até escrevi o que eu senti naquele dia. Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que eu tinha deixado para ler para você. Porque eu gosto de me expor, tá, galera? Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, aí eu acho que vai ser muito difícil de achar. Enfim, eu escrevi, porque assim, a gente precisa escrever o que você está sentindo. Porque depois, quando passar, você vai olhar. Você vai ver se aquilo, né, realmente faz sentido. E aí, olha a importância do sacerdote do lar. Eu falei para o Renan, quando acabar, eu quero ir embora. Eu não quero comunhão. O Renan falou assim. O Renan só escreveu assim. É cansaço, dorme que passa, Elias. Ele escreveu para mim. Aí, beleza, fiquei ali encrunhada, dura. Aí a gente foi fazer a oração final do GD. Naquela oração, já quebrou um pouco. Já começou a quebrar aquela angústia que eu estava sentindo. E aí eu fui... A Amanda tem 500 quartos agora, glória a Deus. Fui para um dos quartinhos lá da casa da Amanda e fui tentar entender, porque eu não estava entendendo. Eu falei, Senhor, isso é as minhas emoções, é a minha carne. O que está acontecendo? E eu não sabia, eu não estava entendendo. E o Renan não me deixou ir embora. Ele falou, você não vai embora. Na oração, ele falou, o Senhor falou para mim que você tem um sacerdote. E eu estou falando que você não vai embora. Você vai ficar. Entendeu? E eu obedeci. Porque eu sou obediente. Aí eu fui lá pro quartinho, refleti. Eu falei, tá bom, mas eu preciso refletir. Aí a Amanda entrou. Eu e a Amanda, a gente começou a conversar. Vamos discernir juntas isso aqui. A Amanda falou assim, amiga, eu acho que isso não é emocional. Essa não é a primeira vez que acontece. Isso é espiritual. E aí a pastora chegou. Ai, gente, é sempre a Amanda e a pastora, né? E eu amo as minhas guerreiras de oração. E aí a gente conversou e discerniu. Isso é uma acusação de Satanás sobre a sua liderança. A gente vai orar. E aí, começamos a orar.
Enquanto elas oravam, o Senhor me mostrou algo. Sabe o que a gente leu aqui, que Jesus envergonhou Satanás na cruz? Quando a gente se reúne em oração, quando a gente compartilha a acusação que ele está trazendo, ele perde a força e a gente ri dele. Era como se, naquele momento, a gente estivesse rindo de Satanás. Ele perdeu. Enquanto elas estavam orando por mim, ele perdeu. Ele perdeu toda a autoridade que ele tinha. Toda a acusação que ele estava trazendo perdeu força. E aí o Senhor me direcionou. Agora você precisa expulsar. E aí eu falei para elas. Eu falei assim, eu posso orar agora? Aí elas, claro. E aí eu declarei, você não tem mais autoridade sobre mim, sobre a minha liderança e sobre a minha vida. Quem é governo sobre mim é o Senhor. Nós precisamos estar atentos para discernir e a gente não precisa lutar sozinho. A gente precisa estar unidos no corpo. Tem momentos que você vai entrar lá no seu quarto e você vai orar, você vai batalhar pelo seu casamento, mas vai ter momentos que você vai precisar discernir. E se você não consegue discernir sozinho, conte com o corpo de Cristo, porque juntos nós somos mais fortes. A gente vê isso em Babel. Um povo se junta para querer ter poder, para chegar ao céu. O que Deus faz? Desce, confunde as línguas, porque eles estavam querendo glória para eles. Aí você olha para Atos, um povo reunido no nome do Senhor para glorificar o Senhor. Deus desce com línguas e eles entendem o que eles estão falando. Eles não falavam a mesma língua. Deus traz a união de um povo que está alinhado com Ele e deseja glorificar o nome dEle. Amém? Nós precisamos andar nessa perspectiva. E nós precisamos nos revestir das armaduras celestiais. Porque em uma guerra, nenhum soldado anda desarmado, nenhum soldado anda distraído, nenhum soldado anda em território inimigo sem proteção. Soldado anda revestido, atento e preparado. Que tipo de soldado você quer ser? Paulo vai dizer, revistam-se de toda a armadura de Deus para poderem permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pega essa passagem depois lá em Romanos 5. Ore ela todas as manhãs, antes de você sair da sua casa. Senhor, me reveste do capacete da justiça. Calma aí, gente, me perdi aqui. Nossa, eu sei de cor, porque eu orei muito isso. Capacete da verdade. Senhor, me reveste com o capacete da verdade, com a couraça da justiça, com o cinto, com o calçado do evangelho, com o escudo da fé e a espada, que é a sua palavra. Cada um desses, eles têm um objetivo. O cinturão da verdade, tudo começa nele. Sem verdade, todo o resto cai. É a verdade da palavra que sustenta a nossa mente, confronta mentiras, derruba fortalezas e alinha a nossa identidade. É o que protege a nossa mente das mentiras. Então, Senhor, me reveste com o cinto da verdade. A couraça da justiça, ela protege o nosso coração, ela fala da nossa posição em Cristo, não é a nossa justiça, é a dele. Quando o inimigo tenta acusar, condenar e trazer culpa, a couraça nos lembra, eu estou em Cristo, perdoado, justificado e reconciliado com Deus. Sandália do Evangelho da Paz fala de estabilidade, direção, prontidão. Quem não está firme no Evangelho, cai fácil. Quem não está firmado na paz de Deus, perde o equilíbrio nas crises, e isso guarda a nossa caminhada, as nossas decisões e os relacionamentos. O escudo da fé, Paulo diz que é com ele que apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Dardos são pensamentos, acusações, mentiras, sugestões, dúvidas e ataques repentinos. Fé não é sentimento, é decisão de confiar em Deus, apesar do que se vê, se sente ou se pensa. Capacete da salvação. Protege a mente, fala da identidade, de segurança, de esperança. Lembra quem você é, a quem você pertence e para onde você está indo. Espada do Espírito, que é a palavra, é a única arma ofensiva. Jesus venceu Satanás no deserto usando a palavra. Não foi gritando, não foi discutindo, foi declarando, está escrito. A palavra é o que confronta a mentira, corta o engano e estabelece a verdade. E Paulo termina dizendo, orem em todo o tempo. A armadura não é para um dia de culto, é para a vida, é para todo dia, é para todo tempo. A grande verdade é, a batalha é real, o inimigo existe, mas nós não estamos desprotegidos. Cristo já venceu. Nós lutamos a partir da vitória e não pela vitória. Mas soldado que não se reveste cai. Soldado que não vigia é surpreendido. Soldado que anda distraído virá alvo fácil. Revista-se das armaduras do Senhor. A gente começou falando que a batalha já foi vencida. A gente vai batalhar de um lugar onde a gente já venceu, mas a gente precisa estar vigilante. Então, quero te convidar nesse momento a ficar de pé. Se coloque em pé para a gente orar e pedir para que a verdade do Senhor, essa verdade de que Ele já venceu, de que Ele nos deu autoridade, que nós não precisamos ter medo, para que ela desça ao seu coração.
e para que ajude você a se posicionar. Eu vou orar aqui, mas eu quero que você fale aí com o Senhor. Se o Senhor falou algo ao seu coração, fale com Ele, peça, mas se comprometa. Eu quero que você fale: Senhor, eu me comprometo a andar vigilante. Eu me comprometo a ser um soldado nessa batalha. Gente, nós precisamos de soldados nessas batalhas. Aqui é só o começo desse assunto, tem muita coisa que não dá tempo. Teria que ter parte 1, 2 e 3. Né? Fala pro Zé, deixa o pastor deixar eu vir aí uns 3 domingos seguidos para falar. Ninguém vai querer, né? Amém. Mas amém, vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é aquele que é soberano, aquele que é onipresente, onipotente, onisciente. Nós te glorificamos nesse lugar, nós entronizamos o seu nome, nós reconhecemos o seu governo sobre a igreja. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor nos tirou de um caminho de morte, que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, para o seu reino de luz. O Senhor só não nos livrou do inferno, o Senhor nos livrou de uma eternidade sem o Senhor, de uma vida, Senhor, sem a sua presença. Nós te agradecemos porque nós não batalhamos sozinhos, porque nós já vencemos. Nós já vencemos o maligno porque o Senhor venceu, porque o seu sangue está sobre nós. Senhor, eu oro nesse momento para que o Senhor esteja trazendo esse entendimento à mente dos meus irmãos, que todo pensamento, toda acusação, toda ação de principados e potestades nesse lugar, todo espírito de contenda, todo espírito de orfandade, nós te damos uma ordem: bata em retirada em nome de Jesus. E esteja, Senhor, batizando os seus filhos com o teu Espírito, com a autoridade que o Senhor já nos deu. Traz a eles, Senhor, o entendimento. Traz a eles, Senhor, as suas verdades. Ajuda, Senhor, a gente a vencer a nossa carne, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não levar tudo para um lugar de ai, é demônio, mas entender aonde nós precisamos nos arrepender. Senhor, nos batiza, Senhor, com arrependimento. Tira, Senhor, de nós toda casca religiosa, toda religiosidade no nosso meio seja exposta. Que o Senhor esteja expondo pensamentos que o Senhor não colocou. Que o Senhor esteja expondo, Pai, verdades que o Senhor não falou. Que o Senhor esteja expondo, Senhor, os nossos corações e quebrando, Senhor, todas as mentiras. Pai, eu oro pelas nossas famílias. Pai, eu oro para que o Brasil não seja conhecido, Senhor, como um país de promiscuidade. Eu oro, Senhor, para que não seja realidade no nosso meio. Pais abandonando filhos, famílias desestruturadas. Família, Senhor, que não tem um pai ou uma mãe. Eu oro para que a partir de nós, isso mude. A partir de nós, famílias sejam estruturadas e construídas na sua presença. Família, Senhor, aponte para o reino. Que a partir de nós uma geração seja bendita. Que a partir de nós a gente eleve os padrões espirituais. Que a gente caminhe em santidade, em amor. Eu oro, Senhor, para que homens e mulheres nesse lugar sejam formados. Homens sábios, mulheres sábias, homens e mulheres fundamentados. Senhor, nos fundamenta na sua palavra. Nos leva, Senhor, a estar submissos no Senhor, porque é aqui que nós vamos vencer as batalhas, Pai. Continua nos levando ao entendimento dessas verdades, Pai. Continua, Senhor, nos fortalecendo, renovando em nós, Senhor, a fome e a sede da sua presença, Pai. Continua sobre as nossas casas, as nossas famílias, os nossos adolescentes. Continua sobre os nossos jovens. Continua convencendo o coração, porque nós sabemos que o Senhor é suficiente. Nós sabemos que não é uma administração que resolve tudo. Nós sabemos que não é uma oração que resolve tudo, mas uma vida rendida. É Cristo na cruz que já resolveu todas as coisas. É nele que nós confiamos. É naquele que é onipotente, que é poderoso. Senhor, no nosso meio, bate em retirada toda vergonha, Senhor, bate em retirada em nome de Jesus. Esteja, Senhor, nos batizando com o Espírito, não só para manifestarmos, Senhor, dons, mas, Senhor, para nos manifestarmos nessa terra, alcançando pessoas. Coloca o seu amor sobre nós, Pai. Nós repreendemos toda a depressão, nós repreendemos toda a ansiedade, nós repreendemos tudo aquilo que tem afligido as nossas almas, Pai. Esteja trazendo, Senhor, refrigério sobre os meus irmãos. Esteja trazendo cura emocional. Esteja, Senhor, trazendo sabedoria nos casamentos, restaurando casamentos, trazendo cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Clame o santo nome, Jesus. Declare pela sua
o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. O tema da administração era batalha espiritual. É isso, Rafa? Cadê a Rafa? Devia ser batalhas, né? Porque, irmãos, a gente enfrenta várias batalhas durante o nosso dia. As lutas que nós enfrentamos estão na nossa casa, estão no nosso trabalho, estão nos nossos relacionamentos, estão nas nossas guerras pessoais. E fora as batalhas espirituais, tem as batalhas físicas. As coisas que nós queremos fazer, que contrariam a vontade de Deus. As nossas decisões que fazem a gente bater a cabeça na parede. Em tudo isso nós precisamos da mão poderosa do Senhor. Se o desejo do nosso coração é viver um 2026 diferente, precisa partir do princípio que nós precisamos ter atitudes diferentes. Ouvir a voz de Deus conosco, falando com a gente. E provavelmente mostrando coisas que a gente não quer fazer. Você tem orado? Quantos tem orado? Deixa eu dar uma dica para você. Sua oração pode melhorar muito, você sabia disso? Pode falar, Senhor, me ensina a orar. Dá para melhorar. Quando você lida a palavra de Deus, levanta a mão. Plano de leitura, estão fazendo? Dá uma dica para você. Senhor, me faz entender melhor, Pai. Sabe, Deus, eu estou lendo. Eu sei que já é uma vitória na minha vida e eu estou feliz com isso. Mas Jesus, me dá entendimento daquilo que eu estou lendo. Me dá a profundidade daquilo que eu estou lendo, para que eu possa realmente avançar. Não tem nada que a gente faça, irmãos, que não possa ser melhor. Você está cuidando da sua casa, da sua família? Dá para melhorar. O Senhor me ensina a enxergar as necessidades da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Porque a gente ouve muito assim, ó, você precisa cuidar melhor do seu marido. Então eu vou dizer para você, você precisa cuidar melhor dos seus pais. Quem já perdeu pai aqui ou mãe? Faz falta, irmãos. Eu lembro da minha mãe todo dia. Todo dia. Se para vocês gostavam dela, imagine eu. Quanto ela me faz falta. Aí vocês ficam naquela, não, mas eu sou jovem. Meu pai é chato, minha mãe é insuportável. Glória a Deus que você tem eles. Porque muitos aqui já não tem mais. As mudanças, irmãos, não são só espirituais, são posicionamentos que a gente precisa mudar. As nossas batalhas não são só batalhas espirituais. Tem coisas que a gente precisamos fazer pela razão. Eu não estou honrando meu pai como eu deveria. Eu não estou honrando meu esposo como eu deveria. E sabe o que acontece? 99% dos conselhos que nós vamos receber vão ser diferentes do que aquilo que a Rafaela tem ouvido da Amanda. Você vai reclamar, normalmente a pessoa concorda com você. Já percebeu isso? Não, realmente, eu nem me imagino com o pai que você tem. Esse seu marido realmente não é bolinho não, hein? Não é o que a gente normalmente ouve. Deus pode te dar um futuro melhor com outra pessoa. Eu acredito nisso. Eu escolhi a pessoa errada. Todos nós escolhemos. Quem é casado aqui? Você escolheu a pessoa errada. Você sabia disso? Você sabia ou não? Monique, você escolheu a pessoa errada.
Escolheu. Só que nós temos que trabalhar com o errado que Deus nos deu. Entendem, irmãos? Eu estou no meio do mundo, uma multidão de gente, eu escolhi errado. Tá bem, eu também escolhi. Seja feliz com o seu errado. Se alegre com o errado que Deus te deu. Porque a perfeição que a gente busca, nem a gente tem. Os defeitos que você encontra no outro, eles estão em você também. O que você tem é o melhor que você merecia. Pastor, então eu estou ruim de merecimento, hein? Tá. É isso aí que você merecia. Se alegre com aquilo que Deus te deu. Com o marido que Deus te deu. Com a esposa que Deus te deu. Se alegre com os filhos que Deus te deu. Ainda que eles pintem o cabelo. Né, Davi? Se alegre com os pais que Deus te deu. Apesar de um monte de defeitos. Foi o que Deus preparou para nós. E sabe, irmãos, nós vamos aprender com as coisas boas que acontecem para nós, mas nós também vamos aprender com as coisas ruins que acontecem para nós. Tem coisa que você vai olhar e falar assim, eu quando for casar, eu não quero fazer isso no meu casamento. Eu não quero viver isso no meu casamento. Você aprendeu. Deus está nos chamando para viver um tempo de novidade de vida, mas começa quando eu começo a tomar posição em relação às coisas. 2026 tem tudo para ser igualzinho a 2025, até pior que ele. Quem vai mudar isso somos nós. É como a gente decide viver. É como a gente decide olhar para as coisas, para as situações, que vai mudar o nosso futuro. Amém.